Olá, meus amados irmãos, nós estamos aqui para darmos continuidade ao nosso estudo da carta de Paulo aos Romanos. Hoje nós vamos dar sequência com o capítulo 6, do verso 15 ao final, que é o verso 23. Muito bem, no estudo passado, nós terminamos falando que nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Falamos que nós temos após a morte, quando cremos em Cristo, nós recebemos então uma nova vida e passamos então a estar mortos para o pecado. E aí, vivos para Deus, então recebemos uma vida nova. E que nós devemos nos oferecer a Deus para que nós possamos não mais viver debaixo da lei e sim da graça. E terminamos falando sobre essa questão. No estudo de hoje, nós iniciamos com um questionamento que o apóstolo Paulo está fazendo. Eu quero ler para você aqui o verso 15 ao verso 17 desse nosso texto de Romanos 6, que diz assim: E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que, quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer, como escravo, tornam-se escravos daquele a quem obedecem, escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça? Muito bem, aqui o apóstolo Paulo ele está nos levando a fazer a seguinte reflexão, Ora, nós falamos no estudo anterior que estamos não mais vivendo na época da lei, sim da graça. A graça, como dissemos, é um favor de Deus que nós não merecemos, mas o Senhor Deus fez e faz a nosso favor essa graça. E então ele faz o seguinte questionamento: ora, então, se nós não estamos debaixo da lei, mas da graça, então podemos continuar pecando. Para quê? Para que a graça continue se revelando, se mostrando. E aí o apóstolo Paulo fala: não pode ser isso. Por quê? Quando nós nos colocamos a obedecer a alguém ou a alguma coisa, nós acabamos nos tornando escravos desse alguém ou dessa coisa. O pecado escraviza o ser humano e o conduz à morte. E a obediência a Deus nos leva à vida. E a vida eterna. E a vida que Deus quer dar a todos os seus filhos. Então, o que o apóstolo Paulo está, na verdade, colocando aqui é que nós precisamos fazer uma escolha. Ou nós vivemos escravizados ao pecado, ou nós nos oferecemos a Deus como instrumentos de justiça. É uma escolha. E esta escolha, eu e você, nós temos que fazer diante de Deus. A quem nós vamos obedecer? Ao pecado que nos seduz, ao pecado que aparentemente é algo atraente, mas a própria palavra e a experiência de vida mostram que a sujeição ao pecado nos leva à destruição da nossa alegria, destruição das nossas amizades, destruição do nosso casamento, destruição da nossa relação familiar, destruição do nosso emprego, destruição da nossa moral e da nossa capacidade de ser sensível ao próximo e por tantas outras coisas. Então o pecado tem esse poder de nos escravizar e destruir
todo e qualquer tipo de relação e de sensibilidade ao próximo e às coisas de Deus. Muito bem, nos versos 18 a 20, nos dizem assim, versos 18 a 20, diz assim: vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos, por causa de suas limitações humanas, assim como vocês ofereceram os membros de seu corpo em escravidão à impureza e à maldade, que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça, que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Então, o que acontece? O apóstolo Paulo aqui faz uma outra colocação bastante inquietante, e ele fala: ou você é escravo do pecado e, consequentemente, você vai destruir relacionamentos e se autodestruir na sua vida e nos seus relacionamentos e nas coisas que você vive, ou você se oferece à justiça e torna-se escravo da justiça. Então, o que o apóstolo Paulo está aqui nos colocando ou você é escravo de um, ou você é escravo de outro. Não tem como estar alheio, ou estar longe de um e longe do outro está. Não, ou você está debaixo de uma situação ou debaixo de outra situação. Novamente, a escolha é nossa. Como nós fazemos? Ou nós somos escravos do pecado ou somos escravos da justiça. E o que nós vemos aqui é que Paulo ele fala que nós deixamos de ser escravos do pecado e nos tornamos escravos da justiça, aqueles que creram em Cristo Jesus. Então ele fala assim: antes nós oferecíamos o nosso corpo ao pecado, à impureza e à maldade. Fazíamos tudo que dava na cabeça, fazíamos tudo que a nossa própria vontade nos conduzia, em termos de relacionamentos, em termos de sexualidade, em termos de pensamentos, em termos de frequência, lugares pelos quais nós andávamos, atitudes que tínhamos, reações que tínhamos quando nos eram dirigidas certas palavras. Então isso a gente fazia o que dava na cabeça. Contudo, o que o apóstolo fala: agora vocês tornaram-se escravos da justiça. Justiça é fazer o certo, é fazer o justo, o correto. Então nós, ao sairmos debaixo da escravidão do pecado que gera a morte, nós nos tornamos escravos da justiça, que leva o dever e a obrigação de estarmos vivendo aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que gera harmonia. E isto nos leva a abrirmos mão de vontades e desejos pessoais para conduzir a um caminho de obediência à vontade de Deus, Criador dos céus e da terra. E então, isso quer dizer que devo buscar o caminho da santidade. E o que é santidade? Santidade é andar nos caminhos de Deus, distanciando-se do caminho do pecado, para me aproximar cada vez mais da vontade perfeita de Deus para a minha vida, da vontade que Deus tem para a minha vida profissional, que Deus quer, como Deus quer que eu seja na minha profissão, não é?
Antes era um relapso, eu achava que o meu patrão era ruim, eu só ia lá porque eu queria fazer o mínimo possível, eu queria ganhar o máximo possível, fazer o mínimo possível. Esse era o meu entendimento no meu setor de trabalho. Hoje, né, a Bíblia me orienta que eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer tudo o que fizer da melhor forma, como se estivesse fazendo para o Senhor, independente se o meu patrão é bom ou ruim, né? Aquele emprego, se eu estou ali naquele emprego, quem abriu a porta daquele emprego é Deus. Quando Deus quiser, me abre a porta de outro emprego. E eu vou continuar fazendo como faço aqui, dando o meu melhor, fazendo o meu melhor, independente se o meu patrão é bom ou ruim, né? No meu relacionamento conjugal, eu vou fazer o meu melhor para a minha esposa ou para o meu marido, de acordo com aquilo que Deus estabelece. No meu relacionamento com os meus filhos, eu vou fazer o meu melhor para os meus filhos. Dentro das minhas possibilidades, eu vou fazer o meu melhor, tratar da melhor forma, né? Fazer o meu filho entender aquilo que é bom, aquilo que é ruim, amá-lo, perdoá-lo nas vezes que ele errar. Então, relacionamentos, e por aí vai, todas as áreas da vida, a questão financeira, né? Eu vou ser um homem honesto, não vou ficar dando golpe em ninguém, tirar coisas de ninguém, eu vou procurar ser honesto, pagar as minhas contas, não furtar nada de ninguém, e assim é uma vida diferente, uma vida que me leva a andar em caminho de santidade, fazer o que é certo, fazer o que é justo, o que deve ser feito, aquilo que é verdadeiro. Então, esta é a escolha que nós temos que estar fazendo todos os dias. A quem eu estou servindo, a quem eu estou me submetendo. Porque o apóstolo Paulo fala nesse texto, olha, se você se submete ao pecado, você se torna escravo do pecado, né? Agora, se você se submete à justiça, você é escravo da justiça. As consequências que advirão de uma submissão ou de outra é que faz a grande diferença. A submissão ao pecado gera a morte. A submissão à justiça gera santidade. E a santidade, vida eterna. Essa é a grande diferença. Ok? Versos 23 em diante, nos dizem assim: mas agora que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, o apóstolo Paulo vai concluindo esse capítulo dizendo: olha, agora vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, e o fruto que colhem é a santidade e a vida eterna. Muito bem. Novamente, voltamos a dizer, né, a vida é feita de escolhas. E eu tenho que escolher se, agora que eu estou liberto da escravidão do pecado, se eu vou continuar pecando. Porque se eu continuar pecando, eu volto à escravidão da qual fui liberto. E se eu voltar à escravidão da qual fui liberto, como diz a palavra, né, o meu estado vai ser pior, porque o inimigo vai mandar para a minha vida outras situações que vão me tornar pior do que eu era. Contudo, se eu continuar nesse caminho e perseverar nesse caminho de justiça, eu vou andar em santidade. Ou seja, cada dia eu vou buscar coisas novas, práticas novas que agradam a Deus. E isto vai me levar, então, à santidade. Essa santidade vai me abrir portas para a vida eterna. Porque sem santidade, nós não conseguimos chegar a Deus, né? Deus vê quando você tem
né? Porque todos passamos por tentações todos os dias, e Deus sabe se nós estamos resistindo ou se nós estamos abraçando as tentações. Ele sabe disso. Então, quando Deus vê que há uma sinceridade, vez ou outra há um acidente e você cai, mas você vai a Deus e pede perdão, Ele te recupera, Ele te restabelece. Mas Ele está vendo que você está procurando andar em santidade. Ele vai te ajudar. Mas, por vezes, existem pessoas que acham que porque tomaram uma decisão por Cristo Jesus, não vão perder a sua salvação, e por não perder a sua salvação, ele pode pecar e fazer tudo que for errado. Eu estou salvo, né? Salvo para sempre e tal. Então, dizem isso e vivem uma vida total desregrada, totalmente descabida, pensando que vão ser salvos ao final, que estão filiados de maneira permanente a Deus. A vida com Deus necessita de perseverança. Se nós perseverarmos até a morte, receberemos a coroa da vida. Mas se não perseverarmos até a morte, ficaremos pelo caminho. Então a vida com Deus é uma vida de perseverança. E o texto aqui nos mostra que, novamente, existe escolha. Eu posso escolher ser fiel, mas eu posso escolher ser infiel. Eu posso escolher andar com Deus, mas posso escolher não andar com Deus. Eu posso escolher ser um homem verdadeiro, mas eu posso escolher ser um homem mentiroso. Eu posso escolher ser um homem bom, mas eu posso escolher ser um homem mau. Eu posso escolher, mas eu tenho que saber que atrás de cada escolha existem consequências. Consequências no presente e no futuro. Consequências que duram nessa vida e entram pela eternidade. A nossa vida é feita de escolhas. E eu preciso entender que eu tenho que escolher aquilo que agrada a Deus. Porque aquilo que agrada a Deus vai gerar na minha vida e na vida daqueles que estão próximos a mim, bênção e alegria. Por quê? Porque à medida que eu estou obedecendo a Deus, eu estou agradando a Deus, Deus abre a janela dos céus e derrama sobre a minha vida bênçãos sem medida. O contrário também é verdadeiro. Quando eu me afasto de Deus, eu me coloco numa situação onde o inimigo da minha vida, que quer destruir a minha família, tudo que sou, que tenho, ele encontra a porta aberta, porque a parede, de proteção não está mais próxima a mim. Porque, diz o texto, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o ama e os livra. Mas e se eu não estou mais vivendo em santidade? Mas se eu não estou mais vivendo em temor a Deus? Essa parede de proteção não mais existe. Então o acesso à minha vida é livre. E então as coisas começam a acontecer e desandar na minha vida, porque falta de fidelidade ao Senhor, falta de intimidade, falta de busca, falta de entendimento daquilo que Deus quer da minha vida. Então, queridos, nós queremos terminar este estudo dizendo a você que você pode escolher ser escravo do pecado ou escravo da justiça. Escravo do pecado, você vai ter, como diz o texto, a morte. Morte, separação de Deus, dor, sofrimento e por aí vai. Escravo da justiça, você vai ter lutas constantes com você mesmo, com as suas vontades, com o seu querer. Mas esta luta, você vai ter o auxílio do Espírito Santo. E com isso, você vai vencer todas as tentações, todas as batalhas que chegarem. Isto vai te conduzir a uma santidade. Essa santidade vai te abrir a porta à vida eterna por meio de Cristo Jesus. E essa vida eterna vai te dar acesso ao céu, que o Senhor, como diz a palavra, Jesus foi preparar lugar para você e para mim. E quando estiver pronto, Ele vai vir nos buscar para estar nesse lugar preparado para nós. Agora, tudo depende de uma escolha. Tudo depende daquilo que eu estou decidindo hoje.
Que o Senhor te abençoe e te guarde em todos os teus caminhos. Que você sempre esteja fazendo a escolha certa, aquela que agrada ao Senhor na sua vida. Vamos orar. Pai querido, eu quero te louvar e te agradecer por poder estar com os meus irmãos nessa live, falando um pouco daquilo que a tua palavra nos esclarece, nos estabelece. Ou nós te agradamos, ou nós te desagradamos, ou nós te obedecemos, ou nós te desobedecemos, ou nós temos a vida eterna, ou nós temos a morte eterna. A escolha depende de cada um de nós. Que o Senhor, Deus, abençoe meu irmão, a minha irmã, a fazer a melhor escolha. E ajude aqueles que estão na dúvida, ajude aqueles que estão, ó Deus, passando por tribulações, por angústias e dores, sabendo que a perseverança vai gerar neles a experiência da vitória com o Senhor. Mas a desistência vai levá-los para longe do Senhor. Então, que o Senhor abençoe, guarde, ampare e fortaleça a cada um, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até a próxima quinta.